Paz, amados, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre experiências com Deus, testemunhos pessoais aí da nossa caminhada, aquilo que o Senhor já revelou, ministrou ao nosso coração e nos permitiu viver na sua presença. Curte aí, querido. Aleluia! A pauta de hoje foi mandada lá no Instagram. A nossa querida irmã Michele, a Michele mandou lá para nós e falou: pastor, comenta aí sobre as tuas maiores experiências, as maiores experiências que você já teve com Deus. A todos aqueles que me conhecem, sabem a forma que a gente anda, nós não somos de falar o que a gente faz. A gente faz e se alguém quiser falar, que fale, né? Então, Senhor, pela sua graça, sua misericórdia, não que a gente seja alguma coisa, mas o Senhor já usou a gente para alguns milagres, para alguns sinais. O Senhor, Ele é soberano em tudo, mas muitas pessoas já foram abençoadas através de nós como instrumentos, né? Eu costumo dizer assim que jamais alguém, ao terminar de construir uma casa, vai pegar a colher do pedreiro, vai moldurar ela e vai pendurar na parede, né? Antes se glorifica o pedreiro, coloca o pedreiro, ele construiu a casa, mas jamais o instrumento que algum pedreiro usa. E assim eu considero a gente na caminhada cristã. Nós apenas somos instrumentos, né? E como instrumentos não somos dignos de glória alguma, não somos dignos de reconhecimento algum, porque se não é o pedreiro ter nós na mão, cara, não adianta nada a nossa forma como instrumentos. A pergunta da nossa irmã não foi sobre os milagres que o Senhor usou a gente para ministrar, para abençoar a vida dos outros. A pergunta dela foi sobre as minhas maiores experiências com o meu Senhor. E olha, amado, eu particularmente estou desde 2002. No ano de 2002 me batizei, que eu me converti, assim, que o Espírito Santo fez a escama cair e realmente a gente passar a dar resposta ao Senhor, não faz muito tempo. Isso eu posso dizer aí de 2013, 2012 para cá. Até ali eu confesso assim na minha caminhada cristã como um tempo de aprendizado, de descobrimento, de não levar o reino tão a sério, tá? Peço perdão a todos os meus tutores dessa época aí, mas se vocês acompanharam os meus pecados, as minhas inconstâncias, vão concordar. Mas a partir de 2012, 2013, muita coisa mudou. A palavra do Senhor saltou e a gente começou a andar com o Senhor de uma forma íntima, né? Como uma ovelha amada que quer seguir o seu pastor de pertinho. Coisas do cotidiano, não me interprete mal. Profecia, direcionamentos do Senhor, visões, sonhos, palavras de revelação, palavras de conhecimento, oração em língua, dons de cura. Alguns, quase, eu quero entrar num lugar que você não pensa que é orgulho, mas muitos, número eu posso usar. Alguns dons espirituais dos manifestacionais, o Senhor, pela sua graça, Ele permitiu a gente fluir. Mas quando eu quero dizer experiências com Deus, eu não quero pautar hoje no cunho central dos dons, que é servir o próximo, mas naquilo que o Senhor ministrou a mim. Então, além das palavras de conhecimento, sabedoria, profecia, os dons motivacionais ali, as minhas experiências a nível pessoal com Deus, de toda a minha caminhada, fora as visões, os sonhos, as palavras, audivelmente eu já escutei 3 vezes Deus falou comigo, mas das coisas que mais me marcaram, a primeira, assim, de cunho central, foi durante a gestação do Doni, o meu filho do meio. A minha esposa, ela estava num período muito doente. As questões daquilo que a gente fala assim, problema de mulher, né? Era sangramento constante. 2 ou 3 vezes já havia chegado em casa, encontrado minha esposa totalmente desmaiada na cama ali, mas totalmente ensanguentada, sabe? Vivia em fraqueza, os problemas bem ruins assim, e a gente foi fazer exame e o médico falou que os ovários dela eram policísticos, né? E para agravar, logo depois ela engravidou. E nessa gravidez
como era de alto risco, a gente foi novamente fazer exames, conversar com o médico, consultar, e o médico falou que a gravidez ela era ectópica, né? E como era muito no início dessa gravidez, ele aconselhou a gente a fazer raspagem, né? Então era um processo cirúrgico lá. Mas o meu sonho era ser pai. Eu sempre sonhei em ser pai de família, e a minha filha mais velha, Sara, ela é minha filha de fato, mas ela não é minha filha biológica. Eu conheci a minha esposa quando a Sarinha tinha 2 aninhos, né? Logo, um pouco antes de fazer 2 aninhos, mas a partir de 2 aninhos aí a Sarinha passou a ser minha filha, né? E eu queria ser pai biológico também e tal. E quando o diagnóstico desse médico veio, eu e minha esposa bem enferma ainda, eu lembro que foi numa sexta-feira, e nessa sexta-feira havia uma campanha na igreja onde eu congregava. Eu era ministro de louvor naquela época. E eu cheguei cedo para arrumar os instrumentos, os microfones e as coisas lá, e meu coração rasgado. Eu dobrei meu joelho, ele estava sozinho na igreja, e eu chorava com Jesus. Eu dizia: Senhor Jesus, eu não aceito o diagnóstico do médico. Senhor Jesus, eu clamo a Ti, eu não aceito, Senhor, que venham raspar. O médico falou da probabilidade quase nula de poder ter filhos, de acordo com o diagnóstico que ele observava. Eu clamei ao Senhor Jesus, chorando copiosamente, disse: eu não aceito. Disse: o Senhor não me deu uma esposa para que a minha família ela não aumentasse. Eu quero ser pai. Eu clamei ali a Jesus, chorei, gritei ao Senhor. Falei: eu quero esse filho, Senhor, segura essa gestação. E por fim terminou aquele momento, não senti nada, não vi nada, não recebi de Deus nada, mas antes de começar o culto, estava afinando o violão assim, e aí passando, né, as canções, cantei 2 ou 3 canções, eu não me lembro os teores das canções, e ao terminar de cantar as canções, eu sentei na cadeira que tinha assim em cima do altar, e fiquei dedilhando o violão ali. E o pregador da noite, ele pegou a palavra, ele nem cumprimentou a igreja, ele virou assim para mim, ele diz: você, aquilo que você pediu antes para Jesus, eu não sei o que é, mas o Senhor mandou dizer que Ele vai te dar. Cara, só eu e Deus sabíamos, irmãos. E eu estou aqui no escritório da igreja, mas hoje a gravidez ectópica, o ovário policístico, está lá, um lindo meninão, Doni Guilherme Weimer, está com 10 aninhos hoje, quando esse vídeo aí está sendo gravado. E aquilo que Deus prometeu, irmãos, Deus cumpriu, sabe? O milagre foi tão grande, cara, na vida da minha esposa, que nós temos mais um outro filho, nós temos o meu filho caçula, o João, que de acordo com o que o Senhor prometeu, Ele sarou tanto que hoje a gente até se cuida assim, fala: chega de filho, 3 tá bom, né? Uma segunda experiência com Deus foi lá no início da igreja, lá quando o Senhor chamou a gente para ministério. Muitas coisas aconteceram, isso, quem sabe um dia a gente fala sobre isso, né? Mas a gente foi convidado a nos retirar da comunidade onde a gente congregava, e um tempo de muita incógnita. Eu fiquei 3 meses trancado na garagem de casa, orando, buscando o Senhor Jesus direção, e eu recebi ameaça de morte. Cara, um cara falou que queria me matar, né? E aí eu lembro-me que estava meu joelho dobrado na garagem, chorando a Jesus e clamando, Senhor, encorajamento e força. E o Espírito Santo, cara, ele falou na minha boca. Isso foi uma experiência que eu tive assim, muito marcante, cara. O Espírito Santo usou a minha boca. Eu falava palavras de encorajamento, liberando profecias, inclusive sobre esse tempo que nós temos vivido hoje na Missão Redime. Foi uma experiência assim maravilhosa, eu não conseguia controlar. O Espírito Santo falava na minha boca. Isso foi muito marcante. E também naquele tempo de garagem, a minha terceira maior experiência que eu posso dizer assim com Deus, cara, foi uma experiência que eu não tive, tá? Você já vai entender. Como aquele tempo foi de muita incógnita, muita luta, cara, passou um furacão na minha vida. Um dia a gente conta aí como foi o início do ministério, o chamamento e as coisas aradas, tudo que aconteceu.
Mas eu tava, cara, não me lembro. Eu não quero inventar. Eu não me lembro se era de manhã ou era de noite. Mas sei que eu estava sozinho na minha garagem, lá em Cunhaporã, morava lá ainda. E eu clamava Jesus, sabe aquele clamor de desespero, assim? E eu falava, Jesus, vem aqui. Jesus, vem aqui, me toca, Senhor. Vem aqui, me encoraja, tira de mim esse medo. E eu estendi minhas mãos assim que nem você está vendo aí. Eu estendi minhas mãos assim e eu falei, Jesus, toca nas minhas mãos, Senhor. Toca aqui nas minhas mãos. E continuei clamando assim, o Senhor, toca nas minhas mãos. Toca, Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor toca traz vida. E eu com as minhas mãos estendidas assim, irmãos, de repente o ar mudou dentro daquela garagem. Cara, ficou um ar denso. Olha, eu chego a me arrepiar hoje. Um ar denso, uma atmosfera assim, eu não sei explicar, tá? Um ambiente de temor. Eu me joguei no chão. E quando eu me joguei no chão, no meu coração, o Espírito Santo falou assim, estende a tua mão. Eu não conseguia levantar meu rosto do chão, irmãos. Um terror, tá? Um terror tomou conta de mim. E eu não conseguia me mexer. Eu falava, não, Jesus, não me toca, Senhor, não. E eu fiquei alguns minutos, para não sei quantos minutos eu fiquei lá, até que toda aquela sensação de temor, sabe, viesse a dar uma amenizada ali, e eu falasse assim, Jonas, qual que é a tua maior experiência que você teve com Deus? Pessoalmente, foi essa aí que eu nunca tive, sabe? Mas eu entendo uma coisa, irmãos. Lá no livro de Apocalipse, quando o apóstolo João está na ilha de Patmos e também se encontra em espírito, o Senhor Jesus falou atrás dele, ele caiu como morto. Para todos vocês que tiverem experiências com Deus, cara, vocês vão entender desse temor que eu estou falando. Eu também não quero colocar medo em você, porque jamais a gente não pode ter medo do Senhor. Só que o Rei da Glória, quando manifesta a sua glória, não tem nenhum com uma crista alta que fica de pé diante da sua presença. Busque suas experiências com Deus, amado. Nós servimos o Deus vivo, Jesus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele diz assim, eu me deixarei ser encontrado por aqueles que me buscam. Busca Jesus, querido. Você vai ter também as suas experiências com o Senhor. Deus já fez milagre na sua vida? Em nome de Jesus, na conversa aí de baixo, conta para nós o que aconteceu. Manda aí para encorajar, nos encorajarmos uns aos outros. Amém, queridos? Um beijo, viu? Deus te abençoe.